Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre algo que eu chamo de síndrome herói-vítima. Faz tempo que eu não falo sobre isso, eu já falei no passado e acho que é bem importante de retomar esse assunto. Vários de vocês já me viram aqui falando sobre a questão do iceberg, né, que eu acho espetacular, que é aquela coisa do o que eu penso, define como eu me sinto, que define como eu ajo, né, e como eu ajo, como eu me comporto, acaba definindo, impactando nos resultados que eu atinjo. E como é importante, isso nos diz o seguinte, que a gente precisa se conhecer para que a gente possa gerenciar melhor os nossos comportamentos e gerar melhores resultados de forma sustentável, né? E dentro disso que eu chamo de síndrome herói-vítima, que não é uma síndrome, isso não é algo patológico, mas que eu chamo desse jeito, é mais ou menos assim. Tem pessoas que ou elas estão em momentos em que elas se veem como os heróis, como as pessoas que têm todos os recursos, as pessoas mais nobres, que têm todas as respostas, os mais esforçados, os mais preparados, o que são modelos para todo mundo. Isso acontece em determinados momentos. Mas aí basta essas pessoas ou serem desconsideradas, ou não serem reconhecidas, ou serem, sei lá, questionadas, criticadas, e parece que elas despencam num lugar de vítima, né? Elas se tornam as vítimas, se tornam as pessoas mais incompreendidas, mais injustiçadas. É como se, puxa vida, eu me esforço tanto, eu entrego tanto, eu faço tanto e as pessoas não me enxergam, não me veem, não me reconhecem. E, e assim, apesar de muitas vezes isso ser até legítimo, o problema é quando isso é um padrão. É quando a pessoa ou tá nessa situação de herói ou ela tá nessa situação de vítima. E o complicado é que eu vejo muitas pessoas nessa dicotomia. E esse tipo essas mentalidades, elas vão impactar diretamente no tal do iceberg, né? Então, quando a pessoa se considera um herói, que ela fica toda autoconfiante, toda cheia de si, isso pode impactar na forma com que, na arrogância, pode fazer com que ela seja vista como alguém arrogante, pode impactar na capacidade de escuta dela, de paciência dela, genuinamente parar para ser empática, para perceber o outro. Por outro lado, quando a pessoa tá vitimizada, quando ela tá, né, no mimimi, isso faz com que muitas vezes ela se justifique, ela se distraia, ela fique buscando culpados, ela fique buscando inclusive pessoas para muitas vezes fazer fofoca, ficar, sabe, choramingando. E isso distrai, né? Seja por um lado do comportamento ou por outro lado, né, dessa síndrome, isso vai impactar em relacionamentos, isso vai impactar em produtividade, isso vai impactar até mesmo na cultura, numa cultura de confiança. Porque uma pessoa assim, não só ela é instável emocionalmente, como é instável o comportamento dela e instável a forma dela de se relacionar e produzir. Então isso é muito ruim pro ambiente e para a própria pessoa. E não é incomum eu trabalhar com clientes em que eventualmente a gente detecta essa síndrome. E é muito poderoso quando a pessoa de forma corajosa olha para isso e fala, puxa vida, é verdade, isso se aplica a mim. E, gente, as pessoas têm motivo para serem assim, né? As nossas histórias, as nossas histórias de vida, as nossas famílias, muitas vezes nos levam a esse tipo de mentalidade. Mas o bacana é a gente poder ter essa coragem para olhar, perceber quando essa síndrome está presente, porque, de novo, vez ou outra, se sentir dessas maneiras não tem problema, a questão é mais a continuidade, o padrão. Olhar para isso de frente e falar, ok, o que eu quero fazer com isso agora? E uma forma de se sair daí, eu volto para um conteúdo que eu também trago em vários vídeos, que é a questão dos valores. Quando você consegue perceber que está nesses lugares e você se conecta com quem você genuinamente quer ser e com aquilo que você quer gerar, você pode começar um movimento de perceber os gatilhos, perceber quando você está se sentindo herói, perceber quando você está se sentindo vítima, se conectar com esses valores para então decidir como você vai responder e lidar com as situações como um todo. Enfim, dá pra gente conversar bastante sobre isso,
Mas fica aí apontando essa situação e essa possível dica para lidar. E qualquer coisa a gente está por aqui. Até a próxima. Tchau!